Começando agora mais um GíriaCast Hot com Monique Magnani. E para poder abrir as portas do Outubro Rosa, estou prestes a entrevistar uma pessoa maravilhosa, diretamente do Rio de Janeiro. O primeiro contato pessoalmente está sendo hoje. Quem é a nossa convidada? Pode se apresentar. Rani Muniz. Olha só, loira, poderosa, loirodonto. Tenho certeza que o seu carro é branco. É branco, amiga? Ah, cara de loirodonto. Ou é branco ou é vermelho, né? Sim. Chegando. Exatamente, para poder falar, eu estou aqui. Mulheres poderosas, não é mesmo? Bom, está sendo o nosso primeiro contato, né, neste momento. Não te conhecia, está sendo uma honra poder te receber aqui na minha mesinha. É muito especial quando outra mulher que eu realmente não tenha conhecimento se interessa em estar participando de um projeto meu. Fico extremamente feliz com isso. E eu quero que você se apresente para a galera que é inscrita no canal, para as pessoas que te acompanham, porém não sabem da sua história. Esse é o seu momento de falar neste momento. Eu que agradeço a todo mundo que está assistindo, que está tendo o prazer de me conhecer. Espero que seja um prazer, né? Afinal de contas, prazer é um dos meus negócios. Ai, olha só, socorro. Do que será que essa mulher trabalha? Com o quê, Com na verdade? Né? E então eu fico muito honrada de poder estar participando e principalmente de poder estar propagando um pouco do meu trabalho. Quando a gente fala sobre sensualidade, sexualidade, existem muitos tabus. Sim. Então é muito importante que a gente tenha realmente um lugar de fala, que a gente possa se apresentar, que a gente possa fazer com que as pessoas tenham um pouquinho de acesso ao que realmente é a sensualidade e o poder curativo que existe dentro disso tudo, né? Então, antes de qualquer coisa, eu quero que vocês conheçam um pouquinho a minha história, mas ao longo do podcast a gente vai conversar muito ainda. Eu me chamo Rani Muniz, tenho 38 anos, sou arquiteta de formação, me formei em letras, depois arquitetura e acabei migrando para a sexualidade. Tudo a ver, mas nada a ver. Tudo dentro, mas fora do quadrado. Exatamente. A vida vai conduzindo e a gente vai seguindo o flow. E foi assim que eu fui me quebrando, eu digo que eu fui me quebrando para me tornar a mulher que sou hoje. Perfeito. Então, quando eu vejo muitas mulheres que me seguem no Instagram, eu tenho uma audiência muito grande no TikTok, Kawaii, YouTube, e eu vejo muitas mulheres, nossa, Raniele, eu queria ser como você, empoderada, forte, um mulherão da porra. Eu digo, gente, essa Raniele que está aqui, a Rani Muniz forte, segura, empoderada, cheia de autoestima e autoconfiança, foi uma mulher que teve que sair da forma, né? Que se quebrou, que deixou de se mutilar, que deixou de ser aquela mulher que era padrão para se tornar, de fato, a mulher que hoje tem fala, a mulher que hoje... eu considero que realmente sou um mulherão da porra hoje. Sim, porque com certeza. Foi assim, garimpado realmente, não foi nada do dia para a noite. Então... é o que eu sempre digo para mulheres, a gente acaba vivendo um eu sexual, um falso eu sexual. Normalmente as mulheres elas não têm acesso à essência dela feminina, à sensualidade dela mesmo na essência. E eu, ao longo desse processo, eu fui acabando desenvolvendo essa mentalidade, que eu digo que antes de você ser sexy, você tem que desenvolver essa mentalidade sensual. Sim. E fui colocando as danças sensuais no meu corpo. E foi aí que o processo foi se descobrindo. Foi aí que eu comecei a me reencontrar como mulher novamente. Saí de um processo de depressão, de baixa autoestima. E fui sentindo a necessidade de propagar isso para outras mulheres também. Comecei pelo polidense. Então, assim, a minha primeira via de contato com as mulheres foi o polidense. Mas, ao longo do processo, eu percebi que a minha missão era muito maior. Que eu já ajudava muitas mulheres ali dentro do meu estúdio, fazendo palestras, feiras, enfim. Mas eu percebia que dentro das redes sociais, com palestras pelo Brasil, eu conseguiria alcançar um número maior de mulheres. Sim. E aí eu resolvi, mais uma vez, largar tudo, fechar os meus estúdios e viver só da internet. Perfeito, ela deu um resumão, né? Adoro. Agora eu vou filtrar esse resumo, né? Como a Rani disse, não é do dia para a noite que você acaba se descobrindo, desenvolvendo, seja sensualidade, sexualidade e a mentalidade, né?
Há quanto tempo que você trabalha com o polidense? Vamos começar daí, como foi o seu pontapé inicial? Então, já trabalho com mulheres há cerca de 10 anos. Já pratico polidense há bastante tempo. Mas o meu primeiro estúdio de polidense tinha 7 anos que eu abri o primeiro estúdio. Como eu disse, o primeiro contato que eu tive começou comigo. Eu fui diagnosticada com hipotiroidismo por estresse, engordei 23 quilos. E, junto com isso, descobri que tinha sido corna. Num processo que eu estava pré-casamento. 2 em 1, né? 2 em 1. O combo nunca vem nunca solitário, vem. né? Sempre vem completo. Vem Sim. a batatinha e vem o refrigerante. Exatamente. E aí, nesse processo, que a minha autoestima já estava um lixo, eu já estava me sentindo super mal, eu estava passando na frente da obra e ninguém mais fazia fio-fio. Ai, socorro! Mas o fio-fio não era porque eu estava gordinha, era porque eu sempre digo que é a linguagem corporal da mulher que não quer dar. Sim. Então, eu já comunicava o tempo inteiro, eu não quero que você me olhe, eu não quero chamar atenção para nada e eu não quero dar. Vai perdendo a vaidade, a vontade de se arrumar. As meninas acabam rindo muito quando eu falo sobre isso, mas a mulher que quer dar, eu digo que a linguagem corporal, ela externa muito, né? Sim. Então, 97% da nossa comunicação é não verbal. A gente não precisa falar nada. Só o fato de eu chegar, de eu olhar para você, de eu ter essa postura mais autoconfiante, de eu falar, de eu saber me colocar, você já olha e já fala, essa mulher aí sabe alguma coisa, ela tem um babado, ela tem um tempero, ela tem um sazon. Mas quando você vê uma mulher que ela chega já incorporando, Amoada. né? Eu digo que é costas de camarão, ela vai meio que se vindo para dentro dela, né? Então, essa linguagem corporal já comunica que ela é insegura, que ela não está tão à vontade, ela está olhando para o chão, ela está o tempo inteiro mexendo com a mão. Ela não está à vontade naquele lugar. Ela realmente não assume esse local. Esse local não é o local dela. Não tem uma postura, né? Sim. Essa postura de insegurança era a postura que eu estava comunicando. Então, quando eu passava na frente da obra, ninguém ia olhar para mim mesmo. Não era pelo meu corpo, mas pela minha postura. Sim. E quando eu passava ali, eu me sentia mal. Esse processo foi desencadeando várias outras síndromes. Síndrome do pânico, enfim. Eu consegui curar isso com a dança, através da dança. E quando a gente fala sobre isso, as pessoas se questionam, mas polidense é só chegar lá e colocar a bunda para rolo. Nossa, antes polidense, fosse. né? É uma coisa muito fácil, não tem nenhuma técnica. Polidense só quem faz é stripper, enfim. Eu fui para lá com uma mentalidade e quando eu cheguei no polidense, eu vi um mundo que eu não conhecia. Um mundo de sororidade entre as mulheres. Então, assim, dentro da academia, não vou generalizar, mas já generalizando, as mulheres, elas têm aquela vaidade do corpo, elas ficam ali se olhando no espelho, elas vão fazer coisas instagramáveis, enfim. Não que no polidense não tenha. Não que no polidense não tenha, tem também. Em todas as modalidades vai sempre ter isso. Mas no polidense a gente tem essa sororidade, no sentido da mulher apoiar uma outra, porque ela sabe como é difícil. Então, quem já subiu naquela barra, você já subiu, você sabe, você pode falar. Quando você sobe naquele troço, gente, o negócio é pesado, é dolorido, você fica roxa. Então, é um desafio. Todos os dias são desafios. Sim. E ninguém já vai chegar ali de cabeça para baixo. Existe uma progressão para a pessoa chegar ali. Então, como a pessoa sabe que existe esse passo a passo para você chegar lá, a pessoa apoia. A pessoa motiva, a pessoa fala, não é assim, eu já passei por isso também. E isso foi algo que me despertou. Um uau, que eu digo, né? Falo, caramba, as mulheres são unidas aqui. Esse apoio, você encontrou um apoio que você não tinha da porta para fora, no caso. Sim, ali era um lugar seguro, era um lugar onde eu podia ser eu. Que por mais que me causasse desconforto de olhar o meu corpo frente ao espelho, que eu digo que foi um dos meus maiores desafios dentro do polidense, eu olhava e eu falava, caramba, aqui eu tô segura, sabe? Aqui eu não tô fazendo nada para mostrar para ninguém, aqui sou eu comigo mesma. E ali eu fui encontrando esse meu eu sensual secreto que estava ali dentro de mim. Então, aquela mulher que foi reprimida porque eu era bonita demais para ser inteligente, dentro da arquitetura, né? Eu era julgada pela capa e não pelo conteúdo do livro. Sim, normal, em todos os locais. Eu tinha que andar completamente tapada, a pessoa tinha que estar ali totalmente formal, porque ninguém ia querer uma arquiteta gostosona dentro da casa dela. Sim, exato. Então, a mulher acabava não criando intimidade, mas ela intimidava. E eu acabava fazendo isso sem perceber. Porque sou alta, loura, tenho o estereótipo do mulherão. E durante esse processo, eu ia me contorcendo para caber nessa forminha. Né? Então, a forminha social dizia que a mulher não podia chamar atenção,
Dizia que eu era bonita demais para ser inteligente. Dizia que se o homem chegasse perto de mim, ele ia me olhar ali como um açougue, uma carne no açougue, e ia só querer transar comigo. É isso. E durante muitos anos eu fui internalizando isso dentro de mim. Assumindo esse papel que era imposto. Esse lugar de fala que foram colocando para mim, eu fui assumindo como uma verdade, né? E é assim que as crenças vão se formando. Sim. E nesse contexto do poli, eu falei, opa, não é assim, sabe? As pessoas não precisam disso para. E aí eu fui começando a me questionar, e é o que eu sempre falo com as minhas alunas, antes de vocês ouvirem ou a tua sabotadora, ou o que as pessoas falam com você, se questione por que você está pensando assim. Por que você está dando tanto poder para o outro em cima da tua vida? Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a fazer é se questionar. Por quê? Por que você se sente assim? Por que isso te faz mal? Por que algo no outro te chama a atenção? Por que algo no outro te repele? Então, quando a gente começa a fazer esses questionamentos, a gente começa a olhar, existe um outro viés. E aí foi quando foi despertando em mim uma vontade de querer passar isso para outras mulheres que tinham passado por esse mesmo processo que eu. Perfeito. E aí foi quando eu fui começando a explorar mais o meu corpo sensual, porque eu tinha esquecido o meu feminino, no sentido da eroticidade. Então, não, eu não posso me mostrar erótica demais, porque isso vai assustar, isso vai intimidar. Eu não posso mostrar, colocar um batom vermelho, porque batom vermelho é coisa de puta. Exatamente. Não posso botar uma roupa curta, porque isso é coisa de puta. Então, eu fui me contorcendo, me quebrando, ficando naquela forminha ali do tradicional. E não desenvolvi mais essa eroticidade. E o polidense trouxe de volta para mim essa mulher que estava adormecida. Perfeito. E uma coisa muito legal que a gente tinha até tocado no assunto é que, independente seja do polidense ou uma academia, faça tudo por você e não pelo próximo, né? Você comentou comigo que, infelizmente, muitas mulheres procuram polidense para poder tentar salvar relacionamento. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso e mostrar para as pessoas que não vai ser uma barra que vai salvar o teu casamento, o seu namoro, mas sim a autoconfiança. Sim, na realidade, não só o polidense, né? Hoje, como existem vários gurus aí na internet de sedução, que ensinam técnicas fenomenais, rolamentos na piroca, né? Amarrações amorosas, ensinam de tudo e dão uma garantia para você de que faça isso e ele vai ficar na sua mão. Faça isso e ele vai correr atrás. Faça isso e o homem nunca mais vai esquecer de você, que é uma falácia, já diga-se de passagem. Então, as mulheres elas vão entrando nesse flow, acreditando que elas precisam de. Eu digo que elas vivem como eternas pedintes, né? Pedindo um pouquinho de amor, um pouquinho de afeto, um pouquinho para a pessoa olhar para ela, quando na realidade ela tem que voltar os olhos dela para ela mesma. Então todo o processo ele começa, eu digo que é um processo de autossedução. Primeiro eu preciso me seduzir, eu preciso me amar, me beijar, eu preciso fazer amor comigo, eu preciso conhecer o meu corpo. Então, como eu quero que o outro faça por mim aquilo que eu mesma não faço? Enquanto eu não fizer isso, todos os meus relacionamentos vão estar fadados ao erro. O meu relacionamento comigo, o meu relacionamento com terceiros e todas as relações intra e interpessoais. Então, passam pelo autoconhecimento. Só que, infelizmente, as palavras feminino, autoconhecimento, ficou clichê, né? Se esvaziou de significado, porque todo mundo fala sobre. O dicionário ficou pobre. Mas ninguém sabe o que significa realmente. Exatamente. Então, é no sentido de você se dar prazer, no sentido de você se explorar, no sentido de você conhecer o teu corpo. Então, assim, o maior órgão sexual que nós temos é a nossa pele. Sim. A gente não explora a nossa pele. A gente não se toca. É muito superficial, exatamente. Tem medo, tem vergonha, justamente aí vem toda aquela questão das crenças limitantes, né? Às vezes a pessoa, seja dentro de casa ou dentro da escola, né, acaba falando assim, isso não é certo, entendeu? Aí você tem medo de se tocar, medo de dizer para o outro o que te incomoda, até mesmo dentro da cama, né, dentro do quarto, fora dele, enfim. A mente da mulher, hoje em dia, ainda é muito fechada, né? Justamente por medo, por vergonha.
Infelizmente a gente ainda vive em uma sociedade patriarcal machista, né? Sim, total. Então a gente ainda precisa desconstruir muitas coisas, ainda vão existir muitos movimentos que são necessários para que realmente a mulher assuma o lugar de fala. Mas ela não pode assumir esse lugar de fala reprimindo a feminilidade. Não. Então a gente precisa ter a exato. nossa essência feminina. A gente precisa ter também a nossa essência masculina, que independe de gênero. Então todos nós temos dentro de nós uma essência feminina e masculina. Porém a gente não pode esquecer esse dom que Deus deu pra gente. Então a gente tem que nutrir, a gente tem que acolher, a gente tem que amar, a gente tem que ser receptiva, a gente tem que ser flexível, maleável, que são todas as características que são inerentes à essência feminina. Sim. Então, o que eu vejo muito hoje na internet são esses movimentos para tentar tirar o feminino, tirar o erótico, o erotismo da mulher. Quando, na realidade, a gente tem que fazer com que a mulher entenda a hora certa de. Explore, né? Então, quando a gente vai para o trabalho e a gente assumiu todas essas responsabilidades, e que eu acho incrível que a mulher hoje, ela pode sim ter o trabalho igual ao homem, ela pode ganhar tanto quanto o homem, ela pode assumir uma família tanto quanto um homem, sim. Mas quando ela chega em casa, ela tem que tirar essa capa da Mulher Maravilha e ela ser uma mulher. Ser uma mulher feminina, acolhedora, receptora, né? Óbvio, gente, todo relacionamento é 50% do homem e 50% da mulher. Só que dentro dos seus 50%, você tem que dar os seus 100%. Sim. Então, se você está em uma relação, que é uma relação saudável, que existe a reciprocidade, que é uma relação que realmente você está ali dentro dos teus princípios e dos teus valores, por que não? Sim. Por que você não pode dar o melhor para o teu parceiro? Por que você não pode satisfazer as vontades dele e as suas? Desde que isso não te fira, não tem problema nenhum no meu ponto de vista. Só que a sociedade vai impondo para você que não, a mulher não tem que agradar o homem, a mulher não tem que fazer nada para o homem. Realmente a mulher não tem. Da mesma forma que o homem também não tem. Sim. Só que a gente merece viver um relacionamento foda. Saudável, né? Maravilhoso, foda, incrível, fantástico. E não existe intimidade maior do que o sexo. Quando você está conectado 100% com o teu parceiro e existe essa intimidade, porque o sexo é intimidade no extremo, você vai querer satisfazer os desejos do teu parceiro e vice-versa. Sim, com certeza. Então, quando existe isso, por que não? Então, é o que eu sempre falo, porque fulano, blogueira, eu não sei quem falou que não se faz assim, que tem que se fazer daquele jeito. Não tem, não existe regra para nada, não existe caixinha para nada. Então, é o que eu sempre falo, faça aquilo que te faz feliz, que te dá tesão, que te deixa à vontade. Então, o primeiro passo do processo é eu me conheço. Depois que eu me conheço, eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu não gosto. Eu tenho clareza, sabe? Olha, eu quero que bote a mão aqui eu gosto, aqui eu não gosto. Sim. Então, porque todo mundo falou que você tem que dar o cu, você vai lá e tem que dar o cu. Não, você dá se você quiser. Se você quiser, exatamente. Se você não quiser, você não dá. Mas se você tem vontade, faça. Sim. Independente do que as pessoas vão falar, você tem que fazer aquilo que te faz bem, que te faz feliz. Sim. Né? Então, você se conhece, você sabe aquilo que te faz bem, aquilo que te dá prazer, aquilo que você tem medo, aquilo que você tem rejeição. Então, você se conhece ali a fundo. Aí você vai investigar a alfândega do teu parceiro. Então, o que eu vejo é que as mulheres elas estão tão preocupadas com tem que ter um porta-retrato na estante, tem que ter um arroba, um CPF, tem que ter um homem, tem que ter um relacionamento, que quando elas encontram parece que é o último biscoito do pacote. Nossa. E aí elas fazem de tudo para ficar com esse capiroto sete pele. Que aí é quando entra a questão do relacionamento tóxico, né? Onde, tipo, a mulher se doa, se desdobra por uma pessoa que, não tá nem aí pra ela, ou porque o cara é safado, aí já vem outras coisas, né, que acabam não tendo enquadramento nesse sentido. Mas eu acho que o que você está transmitindo, né, não só por essa nossa conversa aqui, como também pela outra, é a questão da comunicação dentro de um relacionamento. Não violenta, principalmente. Né? E você é especialista nisso, né, amiga? Conversa aí também. Eu, na realidade, a minha última formação foi sexualidade, né? Me formei como sexóloga e terapeuta de relacionamentos. Sim. O meu enfoque principal é trabalhar essas relações afetivas da mulher, dela com ela. Né? Então, trabalhar essa sensualidade sustentável e retroalimentada por ela. Então, a gente nunca pode ficar esperando que o outro dê pra gente algo que a gente tem que se dar. Sim. Então, eu falo muito sobre esse processo de autossedução. Mas eu gosto muito também de incentivar e tirar essa falta de
esses relacionamentos líquidos. Não deu certo, passa para o próximo. Não tem que ser assim. Se existe amor, se existe companheirismo, se existe cumplicidade. Tente lutar por aquilo. Tente lutar, desde que não te fira, Sim. desde que não passe por cima dos seus valores e dos seus princípios, né? Que esteja coerente, que não haja uma violência. Então, assim, eu sou super a favor de você lutar, sim, pelo seu relacionamento. E existem várias formas de você saber trabalhar essa comunicação. Eu vejo que muitos relacionamentos acabam não é por falta de amor, mas por falta de erotismo. Entendi. Então, a mulher, ela deixa de ter o papel da namoradinha e da amante e ela passa a assumir o papel da mãe, que é um grande erro. Sim, totalmente. Então, assim, não tô aqui para culpar nem para julgar a mulher. Isso acaba sendo, às vezes, um processo natural. Né? A gente acabou... Eu digo que a gente é a mulher do deixa que eu faço. Então, nesse deixa que eu faço, não deixa que eu arrumo, porque se eu pedir para ele, eu vou ter que fazer mesmo. Não deixa que eu resolvo isso lá no mecânico, porque senão ele não vai saber resolver isso. Não deixa que eu faço. E o deixa que eu faço, que somos nós mulheres, eu sei porque eu já passei por isso muitas vezes... Vai deixando a gente sobrecarregada, cansada, estressada e frustrada. Porque a gente vai trazendo, né? Vai acabando captando o quê? Bananas de pijama. A gente vai captando, né, os homens. Ótima colocação. Porque assim, a gente tem um pau maior do que o deles. Né? A gente tá de vestido, mas o pau tá ali balançando. E aí, nesse momento que a gente tá ali totalmente masculina na nossa energia da ação do deixa que eu faço, a gente só vai ter do nosso lado o quê? Um homem muito masculino, que aí vai para o lado da agressividade. Sim. Ou um homem que tem a energia feminina. Porque senão vai haver essa despolarização. Então, muitos relacionamentos acabam também por falta de despolarização. A mulher está com uma energia muito masculina e o homem com a energia masculina também, agressividade. A mulher com energia muito masculina e o homem com energia feminina, troca de polarização. Banana de pijama. Banana de pijama. Gente. E aí acontece muito isso. Aí a mulher não admira mais o homem, a mulher não quer mais dar para ele, o relacionamento vira pai e mãe. Falou tudo agora. E acaba. Eu vejo, assim, eu tenho uma relação muito boa com o meu ex em questão de amizade. Eu falo, a gente é muito bom separados sendo amigos, entendeu? Eu fiquei 12 anos com ele, imagina só. Primeiro namoradinho, pai das minhas filhas e tal. E aí chegou num nível que eu peguei e tava essa questão da irmandade. Não era nem do pai e mãe, era dos irmãos. Onde os melhores amigos não eram mais os melhores namorados ou os melhores amantes e tudo mais. E eu converso sempre com ele por conta disso, né? E por conta até mesmo das crianças e tal. E eu falo, Vi, a gente é muito bom amigo, mas morar junto não dá certo. Porque o que acontece também, né? O excesso de intimidade mata o erotismo. Sim. Então, intimidade demais também mata o erotismo. Então, esse lance do, eu vou no banheiro com a porta aberta. O homem peida na tua frente, tá tudo bem. O homem faz as coisas e tá tudo bem. E aí o homem vai lá, pega, abre a barriguilha, coloca na tua boca, porque a autoestima do homem é maravilhosa. Nossa, não. Homem é tudo nesse mundo, gente. O homem tem autoestima maravilhosa. Ele chega suado do trabalho, ele abre a camisa dele, ele coloca o pinto na tua boca e você ainda faz, abre. A gente, se não tiver depilada, se não tiver com a unha do pé feita, a gente não quer dar. Porque acha que o cara vai reparar em tudo. Sim. Então, esse é um excesso erro... de intimidade, a gente vai se sabotando e a gente vai fazendo tudo sem ter vontade de fazer. Sim. E isso é um erro muito grande. Então, quando a gente fala de comunicação não violenta, é você saber falar. Sim. Não é eu chegar e falar, não vou botar esse pinto na minha boca não, porque esse pinto tá sujo e eu não sou obrigada a chupar. Não é isso. É falar, amor, eu quero te chupar hoje gostoso. Nossa, eu tô molhada só de pensar em chupar você. Toma aquele banho. Então, você vai lá e induz ele. Eu digo que isso é inteligência erótica. Inteligência erótica é quando a gente sabe persuadir o outro a fazer aquilo que a gente quer. Anotem, meninas. Olha, dicas de ouro com essa mulher aqui hoje, viu? Eu só não tô anotando porque eu não tenho uma caneta aqui do meu lado. Tá vendo? Mas eu vou assistir umas 500 vezes esse podcast. Vocês podem ter certeza disso. Então é isso. Quando eu falo com elas, eu falo exatamente sobre isso. A intimidade,
mina o erotismo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também com, tô muito à vontade. Então, às vezes, eu sei que isso acontece porque isso aconteceu comigo, né? Porque eu fui corna. Não estou justificando, tá? Eu adoro, eu faço Não isso. estou justificando. Fui mesmo, aprendi com os meus erros e agora eu sou foda demais. Quem nunca, né? Nunca, amiga, não posso ficar aqui no meu lugar de fala de tipo, eu sou a fodona, eu sou gostosa, eu faço Kama Sutras fenomenais, eu faço o rolamento na piroca e por isso eu não vou ser corna. Não. Porque não é isso que vai fazer com que o homem não queira ou perca o interesse por você. Que até vou responder a pergunta que você me fez e eu não respondi. Das mulheres me procurarem e, enfim, calma aí que eu vou responder isso. Então, quando a gente fica com essa intimidade demais, nesse sentido, o homem sabe que ele vai chegar em casa e ele vai encontrar a mulher com coque, com a camisa de vereador, com a calcinha bege, entendeu? Fazendo a comida ali, ó, pá, 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 batendo a comida como se fosse obrigação, entende? E aí isso vai matando o erotismo, porque cadê aquela mulher fogosa, gostosa? Que quando ele conheceu, você ficava lá com fogo, né? Tava com a senha curtinha, você fazia lá um perigosa, perigótica, né? Fazia várias fantasias, queria fazer várias coisas diferentes. E depois que você casa, a mulher fica com aquele tá dominado, tá tudo dominado, agora eu não preciso fazer mais nada. E é nos dois casos, viu? Nos dois casos, tanto do homem quanto da mulher. Porque o cara, ele tem um ego tão lá em cima que ele pega e fala, pronto, essa mulher, se um dia eu pensar em sair de casa, ela vai enlouquecer. E não é bem assim. Se a mulher é bem resolvida, aí entra novamente toda essa questão de, assim, o fato de você se autoconhecer, se aceitar e ter o seu ego também lá em cima, acaba entrando em conflito com o cara. Só que aí quando o cara pega, eu sou foda e essa menina não tá nem aí, ele acaba... Como que... Ai, eu não tô conseguindo colocar as minhas palavras, viu? Mas depois eu vou começar a aprender e vou colocar aqui em cima. Mas o que eu vejo que o cara ele tem um ego tão lá em cima que quando ele encontra também outra mulher que é do mesmo nível que o dele, ele quer desprezar. Eu sinto isso, amiga. Eu acredito também que isso seja muito por conta, assim... Não é um homem, né? É um menino. Boa. Porque quando o homem também ele é muito bem resolvido, é um cara que está muito alinhado, que já tem essa parte de autodesenvolvimento mais aflorada, o homem, pelo contrário, ele quer uma mulher bem resolvida. Sim. Ele quer uma mulher segura de si, ele quer uma mulher que não vai dar trabalho para ele, porque a gente não tem tempo para perder. Então, hoje, eu saí de um relacionamento de 13 anos. Hoje, eu não aceito, eu não admito um homem dentro da minha vida, perto de mim, que vai me atrapalhar, que vai tirar meu tempo, que vai tirar noite de sono minha, sabe? Então, assim, eu tenho muita clareza do que eu quero. E eu acredito que as mulheres, elas não têm essa clareza. Então, eu digo que essas mulheres, quando não têm clareza, elas vivem a síndrome de Gabriela. Então, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, tá tudo bem. Ou então, Zeca Pagodinho, deixa a vida te levar. Então, ela vai levando para qualquer lugar porque ela não tem caminho. Entende? Então, falta muito essa clareza da mulher. Entra a dependência emocional nesse caso? Entra a dependência, entra as crenças mesmo do tipo, eu vou ficar pra titia, eu tô velha demais, eu vou largar esse homem, todos os homens são iguais. Então, a gente tem que parar para pensar que por que só você é diferente e os homens não? Por que você é foda e o homem não? O homem é um ser humano como o outro qualquer, é um ser humano como nós. Então, existem pessoas boas e existem pessoas ruins, independente de gênero. Você vai se conectar com um homem foda em qualquer lugar. Então, isso é uma pergunta que eu recebo muito nas minhas redes sociais. Aniele, aonde eu me conecto com um homem foda? Eu preciso ir para uma boate? Não necessariamente. Mas se eu for, eu vou encontrar? Posso encontrar. Posso encontrar ali na esquina tomando um café, posso encontrar no Uber, posso encontrar em qualquer lugar. Então, o que eu digo é que as mulheres elas têm que desenvolver essa habilidade da comunicação. A comunicação não verbal, a comunicação não violenta, não agressiva, principalmente. Ter essa assertividade, né? Ter essa persuasão, ela realmente saber aquilo que ela quer. E aí, com certeza, ela consegue se conectar com quem ela quiser. Não só no sentido afetivo, mas no sentido também das relações de trabalho. Então, a comunicação é algo muito importante e que deve ser desenvolvido pela mulher. Em todos os casos, né? Você tocou sobre essa questão do trabalho também. E você tinha conversado comigo, né? Eu acho até legal a gente colocar um pouquinho isso aqui na mesa, sobre a questão de quando você trabalhava como arquiteta, se você sofria preconceito.
entendeu? E aí foi quando você começou a ficar mais amuada. Assim, ninguém quer ter uma arquiteta gostosona dentro da casa dela, porque isso intimida, né? Eu tô tocando nesse assunto porque eu trabalhei como estagiária jurídica e, assim, nesse meu último escritório, tinham advogadas que elas realmente se impunham contra os caras. E eram os caras bananas de pijamas, no caso, os advogados. Eu sinto que, hoje em dia, assim, teve muita diferença de um escritório para outro e tal, mas os dois também sempre com mulheres super bem resolvidas, mas eu também vejo muitas comparações de mulheres que acabam meio que se sentindo menores quando comparadas com outros homens, e elas sabem que elas não precisam disso para poder mostrar que elas são fodas, entendeu? Quando a gente fala sobre feminismo, não vou entrar nesse questionamento aqui, porque existem cancelamentos, existem ideias, né? Cada um tem a sua e está tudo bem. Sim. Mas quando a gente fala nesse sentido, a gente tem que entender que o capital erótico, que é uma das habilidades de atrair pessoas, foi um estudo desenvolvido por uma socióloga inglesa, onde ela coloca que se você tiver essas 6 habilidades, você consegue aquilo que você quiser. Então, você consegue atrair, você consegue seduzir, você consegue persuadir. Então, a mulher que ela consegue ter essa habilidade dentro do capital erótico, ela consegue desenvolver isso, ela vai ser bem-sucedida em qualquer área da vida dela. Eu vejo que, às vezes, as mulheres, elas acabam querendo entrar num confronto com o homem. E quando elas entram nessa de, eu tenho que ser como ele, eu tenho que provar para a sociedade que eu posso ganhar tanto quanto, que eu mereço ganhar tanto quanto. Não é, gente, eu não estou colocando aqui que vocês Esses não merecem ou que não podem. Rivalidade. Isso acaba não ajudando. Eu acho que isso acaba separando. E quando você consegue trabalhar esse capital erótico, essa atratividade sexual, quando você consegue trabalhar essa atratividade sexual, então, quando você consegue trabalhar isso a seu favor, você consegue usar o componente da feminilidade, você consegue usar o seu sex appeal, você consegue usar a sua beleza, por que não? E você pode ser respeitada. Então, a questão toda é que a mulher ela teve que mostrar muito para o mundo que, para ela ser respeitada, ela tinha que botar calça. É isso. Então, a gente teve que brigar muito, né? Durante toda essa nossa história, e aqui eu não estou colocando feminismo ou machismo, durante toda a nossa história, a gente teve que brigar muito para conseguir adquirir coisas. E aí eu acredito que muitas mulheres ainda estão machucadas, ainda estão feridas. Então, elas ainda acreditam que precisam continuar lutando. Eu sempre digo que pessoas feridas ferem pessoas. Quando você está muito bem com você, quando você tem clareza daquilo que você faz, quando você sabe que o teu papel ali dentro da sociedade é esse, você não quer ferir ninguém. Você quer ajudar as pessoas, você quer multiplicar aquilo que você tem. Então, eu acredito que tenha que existir sororidade também. Sim. Então, principalmente dentro do meio de trabalho, por que você não pode se relacionar bem com o teu parceiro de trabalho só porque ele é homem? Ou porque é uma outra mulher e ela vai ser, de alguma forma, uma ameaça para você? Nossa, isso é o que mais existe, eu acho que em todos os campos. Essa questão da rivalidade, do comparativo, todas as mulheres sofrem com isso. E é muito triste, até mesmo na fotografia, né? O que eu mais tenho contato é com mulher, querendo ou não, e com homem, mas de lados extremos. Infelizmente, eu vejo que muita menina que quer começar... vamos tocar aí no meio sensual, no meu caso, como modelo, né? Eu vejo que muita menina acaba pedindo um auxílio para outra que está no auge e tal, e ela pega e fala, você não vai conseguir, ou tenta te menosprezar, mas não é porque você não consegue, é porque ela não quer concorrência. Quer inferiorizar, né? Sim, e eu já passei por isso, infelizmente. Teve um caso de um ensaio que eu fiz, era com uma pessoa extremamente famosa, tinha mais de 1 milhão de seguidores e lá. Cara, se ela tivesse marcado eu na foto dela ou eu no OnlyFans dela, com certeza eu teria bombado naquele momento, porque eu sei que eu tenho capacidade para isso. Foram 2 ensaios e em nenhum dos 2 ensaios ela teve coragem de mencionar. Mas eu vejo que, assim, quando a gente entra para
para um ramo, a gente vai trabalhar para poder ser a melhor naquilo, né? Seja com você mesma ou seja em comparativo com os outros. E eu achei engraçado, né, no meu caso, que muito conteúdo vazou, né, justamente pelo fato dela ser famosa. E eu fui nos comentários dos conteúdos vazados e inúmeras pessoas me conheciam. Olha só, às vezes a gente quer meio que quebrar a fama do outro e acaba se prejudicando também, entendeu? Eu acredito muito que o que tem que ser nosso vai ser. Exatamente. Né? Então, quando a gente tem uma luz e a gente tem uma estrela, não adianta, que o que é nosso vai ser nosso. Sim. Eu sempre digo, e foi até o que eu tinha comentado com você, toda mulher ela tem que desenvolver a assinatura sensual dela. Que eu digo que é como se fosse uma identidade, um DNA, algo que só ela tem, mais ninguém. Então, quando a mulher ela entende que um dos pilares dessa assinatura é o capital erótico. Então, quando você desenvolve o sex appeal, quando você consegue desenvolver essa habilidade de conversar, quando você consegue desenvolver a habilidade do dinamismo. Então, quando você consegue unir todas essas pontas e você sabe qual é o teu diferencial, aquilo que só você tem, mais ninguém te segura. Exatamente. Ninguém te Falou segura. tudo. O que é seu é Chega seu. até me arrepio aqui, ó. O que é seu é seu. Só que o que eu vejo, infelizmente, é que são mulheres bonitas demais, lindas, maravilhosas, esteticamente perfeitas. Eu digo que são cílios, seios, montadas, bumbum, boca, unha. Tudo que elas podem fazer que seja superficial, elas vão fazer. Perfeitas esteticamente, mas reproduzidas em série. Sem diferencial. Então, às vezes, você vê uma negra linda, que poderia super se destacar pela beleza dela afro, Sim. pelo cabelo, pelo bocão, pelo olhar, pela cor. Aí ela quer, sabe-se... não, vou alisar o cabelo porque agora a moda é essa. Sim. Vou colocar um aplique porque agora a moda é essa. E, na realidade, ela esquece de viver a própria essência. Sim. De ter o próprio diferencial. Você falou uma coisa agora, eu lembrei de um vídeo que eu assisti no TikTok sobre essa questão de padrão de beleza. Provavelmente você deve ter visto, né, sobre a questão das Kardashians, né, que durante boa parte da fama delas, né, elas não é que lutaram, né, elas estavam ali mostrando e representando o quê? As mulheres mais corpudas, peitão, bundão, e que elas não estavam naquele padrãozinho cinturinha. E muitas meninas, né, muitas mulheres acabaram aceitando que, tipo, ter a bunda grande pode ser bonito, né? E, infelizmente, elas começaram a... Como que eu posso colocar? Não é nem questão de regressão, mas elas começaram a se colocar dentro de um outro padrão que, infelizmente, durante muitos anos, as pessoas estavam lutando contra, que era a extrema magreza. Eu não sei se você chegou a ver algum vídeo comparativo falando sobre isso. E é muito triste você achar que você não pode ser bonita dentro do seu padrão, né? Eu conversei isso até mesmo com a Lohane sobre isso. A gente pode não estar dentro do padrão, mas ele tem um padrão que é dele e que ele vai ser o diferencial. Na realidade, quando você fala a palavra padrão, já é algo que foi imposto pela sociedade, Sim. né? Já é algo que está ali implícito como tem que ser assim ou não tem que ser assim. E, na realidade, a gente tem que olhar para a gente e falar, caraca, isso é bonito, sabe? Eu vou botar isso para rola, aceita que dói menos. E não tem problema nenhum que você faça uma cirurgia estética, que você faça algum procedimento, se isso te incomodar. Te incomodar. E não incomodar o outro. Exato. Então, quando a gente pensa em fazer algo, não estou falando aqui, não estou fazendo uma apologia de que, Ranieri, você nunca vai colocar um botox. Eu já coloquei, se eu tiver que colocar, eu vou colocar. Sim. Eu não coloquei silicone hoje porque eu ainda não achei que era necessário colocar, mas se eu sentir necessidade, eu vou colocar. Sim. E tá tudo bem, mas sempre para me agradar e não para agradar os outros. Exatamente. Então, o que eu vejo é que existe esse padrão, todo mundo segue essa manada, todo mundo vai seguindo ali o flow como se fosse um monte de carneirinho, né? Ou então aquela manada de bois. Abriu ali o celeiro, saiu todo mundo. E não tem que ser assim. Por que tem que ser assim? Então, beleza, ela vai muito de encontro com a cultura, ela vai muito de encontro com o que eu vejo como belo, o que eu considero como belo. É óbvio, gente, que existe dentro do próprio capital erótico. A primeira habilidade do capital erótico é beleza. Não tem como negar. Tem pessoas que nascem geneticamente bonitas. A pessoa tira a foto, você vê ali que a pessoa é bonita, é bela. Só que o belo não significa que ela tem sex appeal. Então, o sex appeal é uma habilidade que você pode desenvolver. Então, tem aquelas mulheres que, às vezes, quando ela passa na rua
os homens olham, ou até mesmo você para olhar e você fala assim, ela nem é tão bonita assim, ela não tem bunda grande. Porque a gente tem essa mania, né? Tem. Fala, ela nem é tão bonita Tem assim. um pequeno preconceito também, querendo Mas o que ou não. ela tem de diferente? Que é o sex appeal, é o borogodó, o babado, tipo sazon, é o tchan. Então, essa mulher tem algo diferente Ela dos demais. exala a sensualidade. Exala. Então, a movimentação corporal, ela fala muito sobre. Então, dentro da sensualidade, existem vários tipos de sensualidade. Então, por exemplo, uma sensualidade neutra, que é uma sensualidade que você olha, você sabe que existe uma sensualidade ali, mas é uma sensualidade quadrada. Não é uma sensualidade que externa, não é erótica. Não foi explorada, né? Você olha e você fala assim, caramba, essa mulher é sensual. Mas quando ela caminha, ela é quadrada. Então, a movimentação corporal, a forma como ela anda, como ela gesticula, isso faz parte do sex appeal. Entendi. E não da sensualidade. Então, às vezes, você olha uma mulher, você considera ela como sensual. Mas quando ela caminha, ela se movimenta, quebra todo o padrão. Então, por isso que quando a gente fala de linguagem corporal, ele vai muito além do que as pessoas estudam. A Amy Cuddy, ela desenvolveu um estudo todo pautado nisso. E ela fala que 98%, 97% da nossa comunicação é não verbal. E dentro desses 97%, 55% correspondem à movimentação corporal. Perfeito. Ou seja, a forma como eu me movimento diz quem eu sou. Sim. Diz se eu tenho vergonha, diz se eu sou insegura, diz se eu sou tímida, diz se Ansiosa. tem baixa autoestima, diz tudo. Então, o tempo inteiro você está ali emitindo sinais sobre isso. Quando você consegue dominar isso, você fala, caramba, isso aqui eu posso mudar. Vou modelar de fulana de tal, que eu acho legal, que eu acho interessante. Modelo aquele comportamento ali dela, trago um traço desse comportamento para mim e adapto à minha realidade. Porque não adianta a gente querer pegar e falar, eu acho ela linda. Mas aquilo não é coerente com você, não está dentro da tua realidade. Isso com certeza. Então, você traz aquele traço para você, coloca o seu babado, a sua personalidade. Então, você quebra o padrão, coloca a tua personalidade nisso, e aí, com certeza, você vai se destacar em qualquer coisa que você fizer. Perfeito. Porque só você faz e mais ninguém. E é o que eu vejo que as pessoas não incentivam as mulheres a fazerem. Aí entra Eu só vejo as mulheres... rivalidade. Eu só vejo as mulheres, não, todo mundo tem que fazer isso, e você acaba fazendo sem perceber que está fazendo, pelo simples fato de pertencer a um grupo. Então, você quer pertencer a esse grupo. Ao grupinho seleto, ao grupinho que é chamado para isso, ao grupinho que tem a aceitação. Então, infelizmente, a raiz das nossas inseguranças está ligada à validação e aceitação. Nossa, é muito, muito complexo. Não, gente, eu tô falando que eu vou assistir 500 vezes esse podcast, que eu tô aqui sem palavras, sem brincadeira nenhuma. Quando a gente pensa que não pode se deparar com outra pessoa que te ensine algo, cara, de 0 a 10, eu tô aprendendo 11, sem brincadeira nenhuma. E olha que eu me considero uma pessoa foda também, entendeu? E é muito bacana ver que outras mulheres também são e que estão dispostas a repassar esse conhecimento para frente. Não, e se a gente também errar, tá tudo bem. A gente é ser humano, né? Com certeza. A gente tem que estar aqui constantemente para realmente estar ali evoluindo, estudando, aprendendo. Então, quando às vezes eu pego e olho um vídeo meu de 2 anos atrás, eu falo, caramba, a Raniele de 2 anos atrás não é a mesma. Outra pessoa. É outra. Então, essa é a nossa evolução. A gente não tem que ter medo de assumir as nossas fraquezas, né? Então, é a coragem de você ser vulnerável. Sim. É a coragem de você dizer, olha, hoje eu não penso dessa forma, por conta disso, disso, disso. E tá tudo bem. Perfeito. Então, pode ser que daqui a 2 anos a gente aprenda mais e a gente fique mais foda ainda. Nossa, não, em um curto espaço de tempo, né? Vai fazer 4 meses que temos o podcast com a minha apresentação. Eu vejo os meus primeiros vídeos, é o que eu falei pra você, tinha pauta, às vezes eu ficava sem palavras por não saber o que perguntar. E hoje a gente consegue se adaptar à situação da pessoa, né? Eu comecei a falar com você ontem. E, assim, confesso que não cheguei a me aprofundar, né, sobre o seu estudo, sobre tudo que você passa para frente, mas em um intervalo de 40 minutos que a gente veio conversando no caminho, eu aprendi muita coisa e agora eu estou aprendendo mais ainda. E sobre essa questão de passar conhecimento, eu quero que você fale um pouquinho sobre os seus cursos que você tem. Sim. Isso é muito importante. Então, quando a gente falou lá no começo, que eu acabei não terminando, as mulheres começaram a me procurar por quê?
Ah, a Raniele tem um babado. Ela dança diferente, ela tem um olhar que hipnotiza. Na realidade, quando eu me apresento, não sou eu, é a Amanda, meu alter ego. Então, a Amanda, ela não tem medo de nada. A Amanda é erótica, ela é sensual, ela vai mesmo, bota o peito, a bunda pra rola e ela não tá nem aí. Antes, eu me transvestia de Amanda porque eu ligava pra sociedade. Eu tinha medo do que as pessoas iam falar de uma arquiteta subir no palco e fazer polidense, por exemplo. Então, eu fui criando a personalidade da Amanda. E a Amanda, ela se movimentava de uma certa forma. A Amanda, ela falava de uma certa forma. Por isso que você falou, você mudou agora quando você começou a falar. Foi. É natural. Amanda. Não, é agora é natural. É a Amanda. Então eu começo a falar e a voz vai mudando, a entonação vai mudando, a forma de gesticular vai mudando, enfim. Esse foi um estudo que eu comecei a desenvolver naquela ocasião que as mulheres foram começando a me procurar. E eu fui vendo que elas queriam, eu quero trabalhar essa mão, eu quero trabalhar esse olhar, eu quero trabalhar esse carão. E eu nem me sentia tão sensual assim. Eu fui jogada. Você vai ter que fazer uma apresentação e se vira nos 30, sobe no palco. Falei, cara, como que eu vou subir? Eu tenho vergonha, como que eu vou subir? Mas a Amanda não tinha, então eu encarei a Amanda, fui lá e Amanda perigosa. botei a bunda pra rolo. E aí, dentro desse processo, as pessoas foram vendo a Amanda e não a Raniele. E eu quero ser assim, porque eu quero agarrar o boy. Eu quero fazer ele ficar louco por mim. Eu quero fazer ele ficar viciado. Eu sou amante, mas eu quero ser oficial. Eu quero que ele nunca mais me traia. Eu quero que o meu relacionamento fique assim ou assado. E aí eu fui percebendo, e não tenho orgulho nenhum de falar isso, mas como eu falei desde o início, a gente tem que reconhecer que a gente errou e está tudo bem. Eu errei porque eu fui ensinada dessa forma. E na época que eu comecei a ensinar mulheres, eu incitava mulheres a viverem noites vazias. Então, quando a mulher me procurava, eu olhava para ela como um cifrão. E eu falava assim, opa, vou arrancar o dinheiro dela hoje. É isso que ela quer? Toma. Era basicamente isso que eu fazia. Mas eu tenho vergonha. Toma uma bebidinha, pule em cima dele e vai dar tudo certo. Raniele, mas o que eu faço para botar uma fantasia? Faz assim, faz assada. Mas eu sou tímida, usa lanterna. E eu criava vários recursos para ela fazer o que ela tinha que criativa. fazer. Só que eu fui percebendo que essa mulher, no outro dia, ela continuava vazia, frustrada, cansada, triste, magoada. E aí isso foi doendo em mim, sabe? De falar assim, caramba, eu tô incentivando ela a continuar vivendo isso. Angustiada. Eu tô incentivando a mulher a se machucar ainda mais, porque todas essas tentativas de curar um buraco, de curar uma ferida com um band-aid, não iam ser solucionadas com uma dança sensual. Não iam ser solucionadas com um produto sensual e erótico. E quando eu falo sobre produto sensual, gente, eu super indico os produtos. Só que um produto sensual não vai salvar um relacionamento quebrado. Uma dança sensual não vai salvar um relacionamento falido. Entende? Existe um processo dentro disso que tem que ser trabalhado, tem que ser validado antes de qualquer coisa. Então, antes de qualquer coisa, você tem que sentar e alinhar com o teu parceiro. Por que você vai fazer isso? Por que você quer fazer isso? Aonde é que está havendo falha dentro da relação, dentro da comunicação, dentro da sexualidade, para que depois você pense em fazer algo. Mas eu sempre digo que o primeiro striptease tem que ser feito para ela. Sim. Para ela romper o ímen. Então, essa insegurança, essa vergonha, essa timidez, primeiro ela tem que quebrar para ela. Até para ela se olhar no espelho e ver como ela é gostosa. E o homem vai ser consequência desse strip. Deixa ele olhar. Você sentindo tesão, prazer. E isso para o homem é uau, tá? Fica a dica. Então, não adianta você fazer caras e bocas, colocar a roupa mais maravilhosa, mais cara, mais poderosa, se você tiver com a cara de boneca de sex shop. Né? Com aquela... sem expressão nenhuma, com cara de nada, cara de pêssega, blasé. Não. Quando ele olha para você e vê que você está sentindo tesão no processo, que você está gostando do que você está fazendo, e principalmente quando ele te dá esse prazer, é uma validação para ele do eu sou foda. Sim. Então, isso para o homem é que é o uau. E aí, dentro dessa busca de modelagem, de estudos que eu fui fazendo, eu fui sentindo a necessidade de estudar mais a fundo a parte da sexualidade para poder ajudar ainda mais essas mulheres. E foi aí que eu criei os meus cursos. Então, eu tenho vários cursos na área das danças sensuais, que eu chamo de danças hot. Então, tem curso de chair, de lap, de strip. Mas todo mundo que vai comprar o meu curso tem coreografia, tem um gogoboy lá maravilhoso sentado, tem a coreografia lá passo a passo para você aprender? Tem.
mas também tem toda uma introdução que vem antes disso. Perfeito. Que é para você se conhecer, para você conhecer o seu corpo, para você entender o que é sensualidade. Então, essa sensualidade sustentável, ela vem do... Eu não preciso usar um salto alto para dançar. Eu não preciso usar um batom vermelho. Eu não preciso usar uma fantasia erótica. Eu não preciso usar nada disso. Eu posso ser sensual com uma blusa... Não de vereador, né, gente? Pelo amor de Deus. Pelo menos uma blusa branca. Uma então, eu camisa posso colocar uma branca, camisa branca, eu desabotoada. posso colocar a camisa dele, entende? Eu posso colocar até uma camisa de time. Eu posso ser sensual da forma que eu quiser. Só que antes disso, eu tenho que encontrar essa sensualidade dentro de mim. Sim. Então, dentro dos meus cursos, eu passo esses conceitos de sensualidade, eu passo rotinas de eroticidade para ela ir trabalhando essa autossedução. Então, desde a forma como ela vai passar o creme no corpo, como ela vai se tocar, como ela vai sentir o corpo dela e ela vai explorando as zonas erógenas, até a parte onde a gente vai introduzir um brinquedo sensual, onde a gente vai introduzir algum objeto que seja externo, que também tem. Então, tem o dança hot, que é chair lap strip, é só dança, mas tem esse apanhado aí para ela aprender antes de dançar. Tem o apimente na cama, que eu digo que é um cardápio de opções, são 52 semanas de amor. Então, para a mulher que quer trabalhar a criatividade erótica, ali tem um calendário de opções. Então, por exemplo, hoje, vocês não estão assistindo no dia de hoje, mas hoje, dia 22, é dia do amante. Então, o amante, o termo amante, não significa que tem que ser com o outro. Você pode ser amante do teu marido. Sim, com certeza. O amante é estar apaixonado, é enamorado. É ter aquele desejo. Então, lá dentro do calendário, tem, dia 22, dia do amante. Dia 23, dia do sorvete. Dia 30, dia da secretária. Então, assim, eu coloco todas as datas. Legal. E eu vou dando várias opções que elas podem fazer para poder trazer esse erotismo para dentro da casa. Perfeito. Ela precisa trabalhar e criar essa rotina erótica, ter um planejamento. Porque, às vezes, ela está cansada, ela tem trabalho, ela tem filho. Ela tem ali uma série de coisas que ela tem que falar assim, não, uma vez por semana eu tenho que dar. Pelo menos. Né? Então, nessa uma vez por semana que eu tenho que dar, eu posso, ora, fazer uma dança sensual, ora eu posso fazer uma videochamada safada, ora eu posso usar o WhatsApp da putaria, ora eu uso o caderninho da maldade, ora eu uso a caixa sensual. Então, eu vou dando vários recursos para ela encontrar ali dentro da rotina dela o que mais se adapta à realidade. E aí, ali, ela vai tirar um tempo de qualidade para o relacionamento. Perfeito. É isso. E é legal falar bastante sobre o curso da dança sensual, que não necessariamente precisa ser do polidense, né, amiga? Então, a pessoa O pode polidense comprar... mesmo, ele tem dentro do Apimente na Cama, tem um módulo que eu ensino ela a montar uma dança ou uma surpresa sensual. Legal. E aí, ali, eu gravei 3 aulas dentro de um motel. Eu entrei mesmo com ela dentro do motel. E ensinei como que ela poderia usar um polidense de um motel. Não tem acrobacia, gente. É tipo punhetar. Porque é isso que o homem quer. O homem não quer que a gente fique de cabeça para baixo. Não que não seja legal. Mas isso não é isso que encanta o homem. Não. O que encanta o homem, o fetiche do homem, é ele ver você ali se masturbando com o pole. Entendeu? Fazendo ali uma dancinha gostosa, punhetando, trazendo ele para perto de você. Então, eu ensino ela a fazer o polidense dessa forma. Tem um jumpzinho, tem uma posezinha que ela vai fazer e tal, mas tudo dentro da limitação de cada um. E tem, lógico, outras dicas que é tipo a striptease da lanterna, striptease das 7 velas, noite de Baco, que é ela fazer lá um babado onde ela joga o vinho e o homem vai lá beber da fonte. Olha só, então, gente. assim, você vai ensinando várias coisas para ela ter realmente esse cardápio de opções. E ela vai escolher aquilo que está dentro da realidade dela. Perfeito. Encontra tudo no seu Instagram, link na bio e tal. Exato. Ai, gente, babado atrás de babado. Miga, uma coisa que você falou pra mim também que eu acho legal você apresentar é de um dos projetos que você pensa em fazer daqui pra frente, que é a questão da psicologia e psicanálise. Como isso na realidade, eu ainda estou estudando se eu vou pra psicologia ou se eu vou pra psicanálise. Um dos dois ela vai. Sim. E como isso vai te ajudar na tua vida? Então, a pessoa vai falar isso em primeira mão, gente. Eu vivi um relacionamento de 13 anos. E esse relacionamento foi um relacionamento abusivo no sentido emocional. Então, é até complicado da gente falar, porque, Raniele, você é uma mulher tão esclarecida, como que você vivenciou isso? Quando a gente está dentro do processo, a gente sabe que está dentro da merda,
mas a merda é quentinha. É. Então, a banheira de merda tá ali fedendo, você vai lá e coloca um perfume. Você vai mascarando e você vai sempre acreditando que a pessoa vai mudar. Acreditando que a pessoa vai melhorar. Acreditando que a situação é temporária e que aquilo vai passar. Então, assim, durante 13 anos eu tentei viver um relacionamento. Eu fiz de tudo, eu dei 100% dos meus 50% dentro da minha relação. Eu fiz de tudo, Kama Sutras fenomenais, rolamento na piroca, superei traição, passei por todos os processos. Só que chegou uma hora que eu falei assim, caramba, isso não está mais me fazendo bem. Eu não estou mais seguindo a minha essência, eu estou me deformando para caber dentro da forma de alguém. E foi aí que isso começou a me machucar muito. Não tenho o que falar com relação a ele, é um amor de pessoa, sabe? Eu sou muito grata, de coração, por todos esses 13 anos que a gente viveu juntos, eu aprendi muito, eu tive uma história com ele. E é inegável que ele tem um papel dele dentro da minha vida. Só que chegou um momento que aquilo não estava mais me fazendo bem. Então, dentro das linguagens de amor, a minha linguagem de amor sempre foi tempo de qualidade. E o meu ex-marido, a linguagem de amor dele era atos de serviço. Então, quando ele chegava em casa e ele encontrava a casa arrumada, comida do jeito que ele gostava, ele se sentia amado. E eu fazia isso com amor, com prazer, porque eu sabia que ele ia se sentir amado dessa forma. Só que eu não me sentia amada porque ele era um cara extremamente acumulador de bens. Ele era um cara extremamente que vivia para o trabalho, porque ele tem essa crença de que eu tenho que trabalhar muito e ganhar muito dinheiro, que eu acho ok para ele. Só que feria essa minha linguagem de amor. Então, eu tinha tudo. Vivia numa gaiola de ouro, coberta de diamante. Mas eu não me sentia feliz porque eu não tinha um parceiro que me dava o tempo de qualidade, que é a minha linguagem de amor. E durante muito tempo eu conversava, sempre com essa linguagem não violenta, eu conversava, eu tentei, chegar de várias formas, eu tentei fazer com que essa relação desse certo. E não deu certo, tá tudo bem. O que eu trouxe? Por que eu estou contando essa história? O que eu trouxe de ensinamento para a minha vida? Eu vejo que muitas mulheres, elas não conseguem sair de um relacionamento. No meu caso, eu não tinha filhos. No meu caso, era eu comigo mesma. Então, assim, se eu vou passar um perrengue hoje, amanhã ou depois, tá tudo bem. Daqui a pouco eu sei que eu vou superar isso. Mas eu vejo que tem mulheres que elas ficam num relacionamento tóxico. Às vezes, elas vivem um relacionamento abusivo no sentido de realmente elas apanham. Agressividade. Elas vivenciam essa parte do emocional, você não vai conseguir sustentar, você não vai conseguir ter a vida que eu te dou. Nossa, você não vai conseguir, com o teu trabalho, ter o que você quer. E aí a pessoa vai se acomodando, vai se moldando naquilo ali, vai acreditando que ela só merece aquilo. Quando a gente vira essa chave do merecimento na nossa vida, a gente entende que a gente merece aquilo que a gente acredita que a gente pode ter. E quando eu virei a chave do merecimento para mim, eu falei, epa, isso aqui não é mais o meu lugar. Eu vou sair daqui e eu vou construir uma vida incrível, porque hoje eu acredito que eu mereço essa vida. Só que tudo isso é muito lindo na teoria, né? E aí eu vejo essas mulheres que às vezes têm 2, 3, 4 filhos. Às vezes é moradora de uma favela. Às vezes não tem instrução. Às vezes não tem condição financeira para comprar um curso, para ela poder trabalhar realmente essa parte de empreendedorismo. E eu vejo que uma das formas que a gente tem, eu que estou aqui do outro lado, né, como influenciadora, eu vejo que uma das formas que a gente tem de ajudar essas mulheres é trabalhar o empreendedorismo feminino. Sim. Então, eu acredito que eu, fazendo essa faculdade ou a pós-graduação, trabalhando essa parte que eu quero mais do marketing digital, desenvolvendo essa parte de empreendedorismo feminino, com certeza eu vou ajudar mulheres a se libertarem disso, né? Sim. Ou pelo menos eu vou dar olha, por aqui, vai para esse caminho, entendeu? Vai para esse caminho aqui, porque... Então, eu sempre digo que o que a gente passa é a nossa jornada do herói. Se eu conseguir, você também consegue. Então, você pode, você precisa, você merece, mas você precisa ativar esse gen aí dentro de você. Do tipo, eu quero, eu mereço, eu vou... fazer o que tiver que fazer, passar pelo processo que tiver que passar, mas eu mereço ser feliz. Exatamente. E é o que eu digo, que não adianta a gente ter todo o dinheiro do mundo, todo o ouro, tudo, se a gente não é feliz. Nossa, né? A felicidade está em primeiro lugar. Gente, de coração, eu ficaria aqui, sem brincadeira nenhuma, mais uns 3, 4 dias conversando com você.
Porque cada minuto que passa é, sim, um aprendizado, né? Uma mini escola, uma microescola. E eu nem consigo imaginar o que você pode trazer no teu curso, que é uma coisa que você se dedicou para aquilo, colocou amor ali para poder fazer com que desse certo. E, infelizmente, a gente vai ter que acabar. Sim, né? Acaba rápido, tá vendo? Sim, acaba rápido. E eu espero ter uma nova oportunidade de ter um contato pessoalmente com você, porque, de fato, eu fiquei muito feliz em poder fazer com que, sei lá, o universo tenha colocado na sua mente que você tinha que mandar aquela mensagem. Obrigada. E é isso. Rani, você quer falar mais alguma coisa pro pessoal? Quer apresentar mais alguma coisa sobre a sua vida pra gente poder finalizar? Não, gente, se eu ficar aqui, eu vou ficar o dia inteiro. A pessoa fala inteiro. muito. Entendeu? E olha que eu não contei tudo. Não contou mesmo, Né? não contou mesmo. Foi muito rápido, mas foi muito especial. E é aquele gostinho de quero mais, né? Sim, a única coisa que eu queria falar, como a gente vai colocar esse programa aqui no Outubro Rosa, né? Eu comentei que eu fiz um projeto lindo com a Abrapac, lá do Rio de Janeiro, onde eu desenvolvia o chair dance, então trabalhava os hormônios neurotransmissores da felicidade dessas mulheres que estavam brigando ali, lutando, né, contra o câncer, através da cadeira. Então, às vezes, uma mulher, por exemplo, eu já estou trazendo para o empreendedorismo feminino, então vou trazer coisas que são palpáveis. Uma mulher que tem uma cadeira na casa dela, que tem um celular com internet, ela pode aprender uma dança, ensinar para uma amiga, 2, 3, cobrar algo que seja realmente, sei lá, dentro da realidade dela, R$20, R$30 por pessoa. E junto com isso, ela já vai ter ali uma renda para ela começar a trabalhar. Perfeito. E junto com isso, a mulher que está dançando, a mulher que está fazendo alguma coisa, ela está ali se inundando desses hormônios de neurotransmissores, né? Da felicidade. Então, ela vai ficar com a autoestima melhor, ela vai se olhar com mais carinho, com mais afeto, com mais generosidade. Então, esse trabalho que eu fiz com a Abrapac, ele foi incrível, porque foi uma experiência que eu falava, caramba, essas mulheres estão ali tão sofridas, lutando, algumas mastectomizadas, outras nesse processo de, Raniele, eu não posso forçar muito porque eu mastectomizei o seio, não posso fazer isso. Aí outra, eu sou mais velha. Eu não gosto disso. Eu tô sem cabelo. E aí eu fui adaptando, fui treinando, fui modelando. A realidade de cada uma. A realidade de cada uma. E, cara, foi um puta de um aprendizado para mim. Eu aprendi muito mais do que elas. Porque quando acabava ali a aula, eu mesma ali poderosa, né? A Amanda ali ensinando para elas sensualizarem, se sentirem maravilhosas. Amei. Quando acabava, eu chorava. Eu chorava, eu falava, caramba, essas mulheres são muito fortes. E eu vejo que a gente tem esse poder de ajudar muitas mulheres. E às vezes a gente olha pra gente e a gente fala, caramba, não, eu não tenho isso tudo. Eu não tenho o que ensinar. E na realidade todo mundo tem o que ensinar. Todo mundo tem um pouco que o outro precise. Então, se a gente for generosa em todos os sentidos e abrir realmente o nosso coração, a nossa vida e tentar ajudar o outro... mesmo que não seja monetizado, mas não que você não possa monetizar, você vai ver que, caramba, você pode ajudar a empoderar outra mulher. E essa outra mulher empoderada vai conseguir levar dinheiro para dentro de casa. E esse dinheiro pode realmente tirar essa mulher de uma dependência afetiva, financeira, de um relacionamento abusivo, tóxico, enfim. E é isso aí que eu hoje vejo que é a minha missão de vida e que eu vou levar aí para frente. Eu voto para você como deputada. Super justo. Então, as pessoas te encontram no Instagram, TikTok. Conta aí quais são as suas redes sociais para que a gente te encontre e continue acompanhando aí a sua jornada. Dentro do YouTube, canal Rani Muniz. Nas outras redes sociais, Rani.Muniz. Então, Kawaii, TikTok, Instagram. Tudo que você colocar em Rani.Muniz, você vai olhar. Você faz dancinha também? Não, amiga, eu não tenho esse dom. O meu negócio é só a sensualidade. Tá ótimo. Pra você ver que é uma sensualidade tão natural, que vem um negócio assim, que eu nem sei como que vem, entendeu? Eu só sei que vem. Mas a dancinha não é meu forte. Não? Não. Tá bom, então, né? Fazer o quê? Miga, novamente eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar te conhecendo. Querendo ou não, eu sei que não é fácil. Vem do Rio de Janeiro, pra quem não sabe, ela é carioca, né? Sim. Se vocês acompanharam aí o podcast, acho que vocês viram um pouquinho o sotaque dela. Esse que não é essa porta, né? Que é a porta. É isso! E ela também já participou de outros podcasts, né? Então talvez o que tenha sido falado aqui
pode não ter sido falado em outro, e aí vocês conseguem completar aí a agenda de vocês com todas as informações sobre esta mulher maravilhosa. Com certeza. Eu que agradeço a vocês todos por estarem aqui e pelo programa também. Ai, que bom, fico muito feliz. Gente, para quem ainda não é inscrito no canal, se inscrevam, @GíriaCast aqui no YouTube. No Instagram, @GíriaCast, temos também TikTok e Twitter, tá bom? Sigam Monique Magnani nas redes sociais, @MoniqueMagnani_reserva. Toda hora cai, mas eu sempre tô na boca do povo. Então, qualquer coisa, joga meu nome no Google que vocês já me encontram, tá bom? É isso, gratidão a todos e até a próxima. Tchau, tchau.